Boa tarde, vamos para mais um vídeo falando sobre as lições do Êxodo. E nesta tarde nós gostaríamos de meditar no capítulo 14 aqui de Êxodo. O capítulo 14, o seu contexto: os israelitas estavam caminhando pelo deserto, chegam à frente do Mar Vermelho e agora então eles estão com o Mar Vermelho à sua frente e atrás deles se aproxima o exército de Faraó. Então bate uma crise, um medo, uma incerteza sobre o futuro. E nesse momento de crise, de incerteza, então eles fazem algumas coisas e das quais nós vamos tirar algumas lições. Vamos ler o versículo 10 e o 11. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Desde até agora nós vemos tudo tranquilo, porque eles ficaram apavorados e eles buscaram o Senhor. Corretíssimo buscar a presença de Deus quando nós estamos com medo. Mas olha só o que acontece no versículo 11. E disseram a Moisés: foi por falta de sepultura no Egito que nos tiraste de lá para morrer nesse deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Eles acusam Moisés, dizendo: ô Moisés, você é mau. Será que não tinha como a gente morrer lá no Egito? Eu acho que a gente ia morrer bem mais feliz. Aí você vem e traz a gente para cá, dá uma esperança que a gente ia para a terra prometida e agora a gente vai morrer nesse lugar? Então eles acusam Moisés de forma muito forte, veemente, de maneira triste. E essa é a primeira lição que eu gostaria de tirar, que a maneira como a gente trata os nossos líderes. Às vezes a gente faz acusações, a gente acusa, a gente põe pressão e peso demais sobre eles quando eles não têm culpa nenhuma. Moisés não tinha culpa nenhuma aqui das pessoas estarem peregrinando pelo deserto, o mar à frente, o exército de Faraó atrás. Moisés não tinha culpa disso, mas eles colocam toda a culpa em Moisés. Em Hebreus fala para nós obedecermos aos nossos líderes, aos nossos pastores, para que eles não façam o trabalho de Deus gemendo, porque isso não teria proveito nenhum. Não adianta nós fazermos os nossos líderes sofrerem, porque isso não tem proveito nenhum, nos diz Hebreus. Então não faça seu líder sofrer, não faça seu líder penar, não faça seu líder, não coloque peso sobre ele do qual não precise carregar. E aqui então nós vemos que eles botaram uma carga muito pesada, e aí então Moisés ele vai para a presença de Deus no versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Essa é a lição principal deste vídeo. Ordene ao povo que marche. Então o texto está falando que eles deveriam marchar, avançar. O mar estava à frente, o exército atrás, e Deus ordena que marche. Marche e continue à frente, Deus iria prover a situação. Muitas vezes à nossa frente está o mar, e Deus ele não mandou marchar antes de abrir o mar. Deus mandou eles marcharem e depois que Moisés deveria abrir o mar. Nós vemos no versículos em diante, e ali no versículo 16: e tu ergue, estende a mão com a vara sobre o mar e abre-o para que os israelitas passem no meio do mar em terra seca. Primeiro Deus fala: diga ao povo que marche. E depois ele fala a Moisés: vai lá e estende a mão e põe a sua vara sobre o mar e abre o mar. Então primeiro nós vemos que Deus mandou o povo marchar, o povo dar sequência, continuar caminhando. Queridos, muitas vezes em crises nossas nós queremos parar, reclamar e culpar os nossos líderes ou culpar outras pessoas sobre a situação, quando na verdade nós temos que seguir em frente, quando na verdade não podemos ficar parados. A solução não é culpar Moisés, a solução não é culpar o nosso líder, a solução não é colocar a culpa em Deus, a solução está em continuar a caminhada. Há um mar pela frente, não tem problema, marche. E no momento certo Deus vai abrir o mar, como a música que nós conhecemos: se o mar não se abrir, nós vamos andar por sobre as águas. Então marche perante a tempestade, marche perante o problema,
Está difícil? Marche. E aí então acontece algo maravilhoso, Deus abre o mar, eles atravessam o mar, e ali então no versículo 24, quando depois Deus libera que os egípcios corram atrás do povo de Deus. Na vigília da manhã o Senhor, desde a coluna do fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Interessantíssimo esse texto, por quê? Porque nesse texto nós vemos que Deus estava combatendo por Israel. E uma outra característica muito interessante, que os israelitas não sabiam que as rodas dos carros dos egípcios estavam travadas, ou então estavam andando com dificuldade. Queridos, muitas vezes em meio a essas crises, Deus está trabalhando. Ele não parou o inimigo, mas Ele colocou o inimigo mais devagar para dar tempo de você escapar. Sabe que muitas vezes nessas crises, se Deus simplesmente eliminar o inimigo, nós vamos relaxar, vamos ficar parados. E muitas vezes nós vamos ficar olhando para o mar, reclamando dos líderes, e não vamos marchar. Às vezes o nosso estímulo para que a gente continue nossa caminhada é um exército atrás de nós. Muitas vezes nós precisamos de um exército nos nossos calcanhares, para que a gente possa continuar avançando no reino de Deus. Então, seja grato por tudo, até pelo inimigo que se levanta contra você, pois ele faz com que você ore mais, busque mais a presença de Deus. E Deus às vezes permite que esse inimigo ande bem devagarzinho. Ele gostaria de ir com tudo em cima de você, mas Deus permite que ele vá bem devagar, trava as suas rodas, para que ele apenas o acompanhe, lhe dê aquele estímulo que muitas vezes você precisa para atravessar o Mar Vermelho. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está precisando de um estímulo, às vezes você pergunta para Deus: Deus, por que tem tanto inimigo se levantando? Às vezes são esses inimigos que se levantam que é o estímulo para que você continue a caminhada. Se você está numa sinuca de bico, como dizem, está em uma grande dificuldade, não pare, continue andando. Se você está enfrentando o vale da sombra da morte, continue caminhando, pois se você ficar parado, você vai continuar com o mar pela frente, você vai continuar no vale e você não vai sair dessa situação. E muitas vezes nós vamos precisar então de um inimigo nos nossos calcanhares, para que a gente possa ficar mais rápido e sair um pouquinho mais rápido da situação que nós nos encontramos. Deus faz coisas que nós não estamos vendo, por exemplo, travando rodas de inimigo, operando por trás das câmeras, coisas que nós não imaginamos, mas Deus é o Deus que dirige a história. Se o mar está perante você, está perante a sua vida e você não sabe o que fazer, continue a caminhada, não pare, continue a andar. O texto que nós lemos principal ordena aos israelitas que marchem. Essa é a palavra para você. Deus ordena que você continue. Continue caminhando e você vai vencer, você vai sair e você vai daqui uns dias olhar para trás e vai ver seus inimigos, todos eles debaixo da água, morrendo na praia, mas eles foram incentivo para que você pudesse atravessar esse mar. Não se preocupe, nas próximas lições nós vamos ver que os egípcios morreram, mas os amalequitas vêm. Deus levanta outros inimigos para nos incentivar a caminhar e permanecer firme com Deus. Deus abençoe. Mais uma lição do livro de Êxodo, do qual nós podemos aprender. Cuide da liderança, não reclame da liderança, não pese demais para a liderança. Ande, marche, não pare, continue a caminhada e você vai vencer. Deus te abençoe.